Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, vem-te embora aqui com a gente que o nosso Bem Viver já tá no ar. Tudo belezinha? Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025 e dia a dia seguimos aqui tocando em frente à nossa marcha sonora no sentido do respeito, da diversidade e da justiça. É aqui nessa frequência que nos juntamos a essa luta maior pela natureza e pelo que há de mais humano em nós. E nessa sintonia a gente destaca que hoje temos a abertura da Feira Nacional da Reforma Agrária, entre outras pautas também importantes. Bora então saber quais são? Eu sou o Daniel Lamir e com toda a equipe do Brasil de Fato, destacamos o que é manchete nesta quinta. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a Quinta-feira da Reforma Agrária que começa hoje na capital paulista. Quem conversa Bem Viver nesta quinta é o cineasta Jorge Furtado sobre uma estreia de filme nas telonas brasileiras. Entenda por que o hiato de 7 anos sem políticas públicas travou o combate ao analfabetismo no Brasil. Repórter SUS lança a pergunta e vai atrás da resposta. E aí, como fazer a população brasileira buscar mais os serviços de saúde? Ei, tem mais, viu? Tem mais e você confere tudinho agora no Bem Viver completão que, olha, tá só se aquecendo. Programa Bem Viver. Quinta-feira. Será que a gente está falando do dia da semana ou da edição da feira? Bom, deixando de lado qualquer trocadilho, a gente abre o nosso Bem Viver destacando essa celebração da vida saudável. É que hoje, quinta-feira, começou a Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária, um evento tradicional na cidade de São Paulo. E a nossa reportagem organizou algumas informações importantes sobre a abertura do evento, que vai até o próximo domingo. Douglas Matos conta mais pra gente. A Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começa nesta quinta-feira em São Paulo. O evento ocorre até o próximo domingo no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital, com entrada gratuita e expectativa de público de 300 mil pessoas. Mais do que uma feira de comercialização de alimentos produzidos por famílias assentadas e acampadas de todas as regiões do país, a atividade é considerada pelo MST como uma celebração do projeto popular de reforma agrária. Além dos produtos agroecológicos, o público encontra lançamentos de livros, oficinas, debates, apresentações culturais e outros espaços formativos que buscam fortalecer a luta pela terra. Seminários e oficinas debatem alimentação saudável, agroecologia e reforma agrária. Além da feira de produtos e da programação cultural, a Feira da Reforma Agrária também será um espaço de formação e debate. As atividades vão tratar de temas como a produção de alimentos saudáveis e o papel da agroecologia diante das mudanças climáticas. 3 grandes eixos orientam esta edição: a importância da reforma agrária para assentar famílias acampadas, a produção de alimentos saudáveis e o cuidado com a natureza, esse último inspirado na noção de casa comum defendida pelo Papa Francisco. O pontífice será homenageado numa conferência sobre alimentação saudável e a contribuição dele para a relação entre fé, ecologia e justiça social. A programação da feira ocorre logo após o Abril Vermelho, a Jornada Nacional de Lutas do MST. Em 2025, foram realizadas 28 ocupações de terras improdutivas em 10 estados e no Distrito Federal, com a participação de cerca de 20 mil famílias. O evento também será palco para o cinema. Nos dias 10 e 11 de maio, ou seja, no fim de semana, o Brasil de Fato e o MST promovem a Mostra de Cinema da Terra, com exibição de documentários produzidos pelas duas organizações. Ao todo, 6 filmes serão apresentados, entre eles o Terra Vista e Assentamento Olga Benário, Sementes da Resistência, lançados neste ano.
As sessões ocorrem dentro da programação da feira, com entrada gratuita. O público poderá acompanhar ainda manifestações artísticas e grandes shows gratuitos. Na abertura do evento, nesta quarta, os violeiros Almir Sater e Xangai sobem ao palco com canções que exaltam a natureza e o interior do Brasil. Já no domingo, dia 11, o Festival Por Terra, Arte e Pão encerra a feira às 19h, com apresentações de nomes como Marina Lima, FBC, Arnaldo Antunes, Cato, Fat Family e Paulinho Mosca. Com mais de 500 toneladas de alimentos saudáveis, a Feira Nacional da Reforma Agrária apresenta ao público o resultado da produção organizada por famílias sem terra de 23 estados. São mais de 1.800 itens frescos, orgânicos e artesanais, vindos de coletivos, cooperativas e agroindústrias da reforma agrária. Na feira, o público poderá encontrar produtos de 10 cadeias produtivas, como arroz, café, leite, frutas, grãos, cacau, mel, açaí e castanhas. É também uma oportunidade de conhecer histórias como a de Maria de Jesus do Maranhão, que leva à feira 3 tipos de arroz produzidos no roçado coletivo da comunidade. Além da feira de alimentos, o Espaço Culinária da Terra reúne pratos típicos de todas as regiões do país, preparados na hora. Direto da região sul, por exemplo, arroz carreteiro, entrevero de pinhão e polenta com frango caipira. Da região sudeste, moqueca capixaba, cuscuz paulista, feijão tropeiro e feijoada. Da região centro-oeste, arroz com pequi, ventrecha de pacu e galinhada caipira. Da região norte, na Amazônia, arroz de cuchá com camarão, tacacá, paçoca de castanha e carne de sol no azeite de babaçu. E da região nordeste, pirão, sururu, moqueca de bijupirá, tapiocas, rubacão, bode, munguzá e ginga. Também será possível adquirir mudas de plantas no espaço dedicado ao reflorestamento, parte do plano do MST para enfrentar a crise climática com mais árvores e comida saudável. A abertura oficial da feira do MST está marcada para as 11 da manhã e deve contar com a presença de representantes do governo federal. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, participa do evento representando o presidente Lula, que está em viagem oficial à Rússia. Também estão confirmadas as presenças de ministros de Estado. O Parque da Água Branca, que recebe a feira, está localizado na Avenida Francisco Matarazzo, número 455, na zona oeste de São Paulo. É possível chegar de metrô, trem, ônibus e até de bicicleta. Para quem vai de carro, há estacionamento, mas com vagas limitadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Bom, eu acho que vale a gente destacar um pouco mais, dessa mostra de cinema da terra que faz parte da programação da Feira da Reforma Agrária, São 6 produções que serão apresentadas durante o sábado, dia 10, e o domingo, dia 11. Camila Salmásio e Kaique Santos contam mais pra gente. O Brasil de Fato e o MST apresentam a primeira mostra de cinema da terra. Dias 10 e 11 de maio, do 12h30 às 15h30, na Feira da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Você vai conferir produções autorais e documentários inéditos que retratam a luta pela reforma agrária, o cotidiano nos assentamentos e a vida de quem transforma o campo com suas próprias mãos. Os direitos só a luta faz valer. Além de exibições, a mostra traz lançamentos de documentários e mesas de debates com quem vive e constrói a luta pela terra todos os dias. Venha fortalecer o cinema independente, conhecer outras realidades e se inspirar com histórias de resistência e transformação. Nossos direitos só a luta faz valer. Mostra Cinema da Terra, um encontro entre cultura, luta e semente. Dias 10 e 11 de maio, do 12h30 às 15h30, na Feira da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca. Realização Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer.
Bom, é isso. Para quem está na região metropolitana de São Paulo, vale demais chegar na mostra e em toda a programação da feira. E aproveitando aqui para lembrar que temos mais dicas importantes sobre o assunto no brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E aí, sempre é tempo de um recadinho que venha do coração, né? Então presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro cheio de carinho, tá? E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que tá aí com a gente nessa caminhada. Não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos e com o mundo, então com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar a fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? Bom, e hoje tem estreia no cinema brasileiro e os detalhes a gente confere com ele, Lucas Salum. É que quem conversa Bem Viver hoje é um renomado cineasta do Brasil. Bora conferir. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E agora, o Brasil inteiro vai ao divã para prestigiar o novo filme que está chegando nas telas de cinema de todo o país, Virgínia e Adelaide, a mais recente produção de Jorge Furtado, ele que assina como diretor e roteirista, a direção ao lado de Yasmin Tainá. Bom, nesse longa que está chegando é um prato cheio, principalmente para quem gosta de psicanálise, isso porque conta da trajetória de um encontro emblemático entre duas profissionais dessa área muito importantes para a nossa história, para a história do país de forma geral. Uma delas é uma alemã brasileira, Adelaide Koch, interpretado brilhantemente por Sophie Charlotte, ela que, como eu comentei, nasceu na Alemanha e na década de 30 vem para o Brasil. Ela é judia e foge justamente do nazismo, e é aqui que ela encontra Virgínia Leone Bicudo, interpretado por Gabriela Correia, uma escritora, socióloga extremamente importante para a história do país, se tornando a primeira psicanalista brasileira, fazendo uma trajetória fundamental, construindo sociedade sobre o tema em São Paulo, Brasília, sendo uma das primeiras professoras universitárias negras, enfim, um papel fundamental não só para a psicanálise, para a sociologia, mas para a história do país de forma geral. Bom, e quem conversa Bem Viver para brilhantar ainda mais essa estreia no cinema nacional é o próprio Jorge Furtado. Jorge, que alegria poder falar contigo. Obrigado pela disponibilidade para achar um tempinho para falar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Um prazer estar aqui com o Brasil de Fato. Eu sou leitor e acompanho o trabalho de vocês e estou muito feliz com a estreia do filme hoje, um filme que começou a ser feito há 6 anos, 7 quase já, e agora finalmente ele chega nas telas e todos vocês vão poder conhecer essas duas mulheres extraordinárias. Extraordinárias. Ei, Jorge, tu comentou que já 6, 7 anos de produção para o filme chegar às telonas. Eu queria justamente começar falando um pouquinho desses bastidores, desses antecedentes. Como que essa história chegou a Jorge Furtado, ou como Jorge Furtado chegou nessa história? Essa história fui eu que fui buscar, porque ela é o resultado da minha total ignorância. Eu ouvi falar. Foi uma coisa curiosa, vou contar detalhes um pouco mais assim, mas eu fui numa sessão na Câmara de Vereadores, onde havia um painel das vereadoras de Porto Alegre, as mulheres vereadoras da cidade, né? E a minha mãe foi a primeira vereadora de Porto Alegre, a primeira vereadora eleita de Porto Alegre. Ela já faleceu recentemente. E aí eu cheguei lá, tinha o painel e tinha uma pessoa antes da minha mãe, na parede. E eu disse, mas eu ouvi a minha vida inteira que a minha mãe foi a primeira vereadora, agora eu vejo que tem uma vereadora antes. Aí fui ver quem era,
E era uma vereadora, que na verdade minha mãe foi a primeira eleita, ela era suplente, essa outra, e Balestre, o nome dela, e ela se elegeu, o titular saiu, ela assumiu. Mas era uma mulher negra. E eu disse, gente, a primeira vereadora de Porto Alegre foi uma mulher negra, e eu nunca soube disso, mesmo sendo filho de uma vereadora e tal. Aí fui procurar a história desta mulher, da Balestre, e encontrei um site que falava de mulheres negras cuja vida foi esquecida e apagada. Tinha lá Virgínia Bicudo, primeira psicanalista do Brasil. Eu disse, como é que é? A primeira psicanalista brasileira foi uma mulher negra nos anos 30? Como que isso aconteceu? Como eu não sabia disso? E aí fui à luta, fui pesquisar quem é a Virgínia Bicudo. Então, tu vê que é minha mãe que me iluminou, talvez, né? Mas enfim, cheguei nela e comecei a pesquisar e fui tentar entender como que ela tinha se tornado psicanalista tão... O Freud estava vivo ainda, né, nessa época. E aí eu disse, ela encontrou uma psicanalista que era a única psicanalista na América do Sul, uma judia fugida da guerra, que veio para São Paulo. E ela procurou a Adelaide, a Virgínia procurou a Adelaide. Eu quero fazer psicanálise. Bom, isso está no filme. Quem vai ver o começo da história lá, não quero fazer muito spoiler. Mas ela procurou e disse, e a Adelaide disse, eu não falo português suficiente ainda para te analisar. Não, mas eu te ensino. Então, uma ensinou a outra a falar português um pouco, e assim elas se conheceram e criaram uma coisa incrível, porque são duas mulheres que racializadas, cada uma história diferente de vida, né? Mas que se encontram e juntas produzem algo muito poderoso, né? Então, essa ideia que eu acho que, pena que a Yasmin não está aqui, mas ela fala muito bem sobre isso, é uma história sobre potência, sobre poder, o que é possível fazer, né? Então, são mulheres que fizeram algo. É muito importante, nos deixaram um legado. Sim, um legado ainda hoje sendo descoberto, né? E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai estar em choque, que nem o senhor, que nem você esteve quando se deparou com Virgínia Bicudo. Também é um nome que, embora tenha essa base fundamental da psicanálise no Brasil, como muitas outras mulheres negras, especialmente no Brasil, são apagadas, invisibilizadas. Então tá aí uma peça fundamental para a gente conseguir se deparar com a nossa história, absorver e conseguir colocá-la para frente. Jorge, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa construção do roteiro, porque embora seja extremamente justificável fazer um filme sobre esse encontro, não deixa de chamar a atenção um tanto quanto o fato de você ter escolhido esse recorte específico para contar a vida da Virgínia Bicudo, porque, enfim, ela tem uma trajetória gigante que no filme também se mostra, mas o grande foco é esse encontro, esse diálogo, que no final das contas o filme é uma análise, né? É um encontro Isso. de psicanálise. Foi mais ou menos confabulado dessa maneira, Jorge? Totalmente, ó, excelente observação. O filme é quase que uma sessão de análise também, porque a gente está ouvindo essa conversa, né? A gente está pensando junto, e a gente fez uma coisa que eu gosto muito no filme, eu e a Yasmin decidimos fazer isso, a gente em alguns momentos divide a tela de modo que tu possa olhar para quem fala e para quem escuta. Porque a psicanálise, ela é muito o lugar da escuta. Hoje, todo mundo fala para burro, fala, tem Instagram, tem TikTok, fala. Mas ninguém escuta. As pessoas não leem as páginas dos outros, não leem os textos dos outros, elas só ficam falando. E a psicanálise é um lugar onde a gente é escutado e escuta, né? E então, no momento que essas duas pessoas se encontram e se escutam, elas criam algo. E tu falasse desse recorte do encontro, porque o nazismo, o fascismo, o autoritarismo, ele separa as pessoas, separa, né? Ele planta ódio para que as pessoas se dividam e eles governem, né? Então, quando o Brasil foi entregue a um grupo de golpistas e ladrões e tudo mais em 2018, eu fiquei tentando entender como é que tinha acontecido isso. Como é que nós entregamos democraticamente o governo do país a uma pessoa a quem eu não entregaria uma tesoura com ponta? É uma pessoa sem a menor qualificação para ser síndico de um prédio pequeno.
e virou o presidente da República, cercado de pessoas tão competentes quanto ele. Como isso aconteceu? E aí eu me lembrei da Alemanha. Não aconteceu na Alemanha a mesma coisa, né? Na Alemanha é um país culto, imagina, super civilizado, elegeu uma barbárie democraticamente, escolheu Hitler, né? Então, fui estudar o nazismo também e vi que a história da Adelaide, a fuga dela, ela cruzou o Atlântico quase que na contramão da Olga Benário, porque ela veio para cá, enquanto a Olga era mandada pelo Getúlio para morrer num campo de concentração. O Getúlio deu o golpe de Estado no mês que as duas se conheceram, foi em novembro de 37, em São Paulo. As duas se conheceram em São Paulo e, nesse momento, o Getúlio deu o autogolpe, que era o que estavam tentando fazer no Brasil, no governo dar um golpe e se perpetuar no governo. Ele fez isso, o Brasil virou uma ditadura, flertando com o fascismo. A todo momento, Getúlio não tinha se decidido ainda de que lado da guerra ele ia entrar. E Adelaide, com as suas filhas, seu marido, chegam a São Paulo com a suástica voando pelo céu num Zeppelin. Então, era um momento de muita tensão. A Virgínia, estou falando mais da Adelaide porque a Virgínia é tão espantosa que tem muito o que dizer dela. Ela era neta de escravos, de uma escrava, de uma fazenda de café em São Paulo, do coronel Aureliano Bicudo, um dos fundadores do jornal O Estado de São Paulo, coronel Aureliano, e o seu pai, Júlio, nasceu livre porque nasceu 6 anos depois da lei do ventre livre. Trabalhou para pagar a alforria da mãe, estudou, era um grande aluno, tinha notas altíssimas, tentou ser médico. Durante 10 anos ouviu a resposta: preto não pode ser médico. E ele não pôde ser médico nunca, né? Apesar de ter notas suficientes para entrar direto na faculdade de medicina, não tinha vestibular na época, né? Mas ele não pôde ser. E ela nem tentou, ela sabia que negra e mulher, enfim, ela não tinha chance alguma de ser médica. Mas ela queria estudar, foi estudar psicologia social e sociologia. E foi uma grande socióloga, pioneira, foi a primeira mulher a fazer uma tese acadêmica sobre racismo no Brasil. Ela escreveu uma tese, Atitudes de Pretos e Mulatos no Estado de São Paulo, provando para quem dizia que não havia racismo no Brasil, que havia sim racismo no Brasil. Então ela foi uma importante socióloga, mas ela tinha um sofrimento interno muito grande pela perseguição, pelo bullying que ela sofria na escola e tudo. E ela ouviu falar de uma coisa chamada psicanálise que estava surgindo, estudou, teve uma cadeira de psicanálise na faculdade e resolveu fazer análise. E aí, como fazer análise? Procurou a única analista que existia, né, que era Adelaide, e aí o resto é o filme, E a história dela é muito bonita. Sim, e isso é fascinante na história da Virginia, que não é simplesmente a primeira mulher negra a conquistar um espaço de poder em um momento do país que literalmente diziam não, como ela própria fala, não é uma lei, mas é uma lei não escrita que está estipulada. Ela chega nesse status já com um discernimento e uma percepção do racismo absurda, coisas que a gente está debatendo hoje na sociedade. Olha quantos anos depois, quantas décadas demorou para a gente implantar, por exemplo, o sistema de cotas, coisas que com certeza ela já estava debatendo naquele momento. Jorge, antes da gente avançar para esse ponto e também para essa questão histórica que o filme traz, que eu falei que é um prato cheio para psicanalista, mas também para historiador, para a população no geral que precisa estar com essa ânsia de saber mais do nosso país, eu só queria trazer mais um elemento que eu me deparei e eu queria saber qual que é a percepção do senhor, qual é a sua percepção, porque uma coisa impactante do filme é a interpretação da Sophie Charlotte, porque ela interpreta uma alemã que está há 1 ano no Brasil e, de fato, a Sophie Charlotte carrega esse sotaque alemão e ela carrega ao longo do filme. É impressionante a capacidade de atuação dela de manter essa personagem. E aí, pesquisando um pouquinho mais para a entrevista, descobri que, de fato, a Sophie Charlotte é alemã. Ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e com 7 anos veio para cá, filha de um pai paraense e de uma mãe, se não me engano, alemã. Conta um pouquinho se esse fato pesou na escolha do filme, da escolha da atriz. Totalmente, eu escolhi, convidei a Sophie, eu já tinha trabalhado com ela outras vezes, na série Doce de Mãe, já tinha trabalhado com ela no Nada Será Como Antes, uma série que eu escrevi com o Guel. Eu conheço o trabalho dela há muito tempo já, de teatro, de cinema e de tudo mais, é uma grande atriz. E ela nasceu na Alemanha, né? Ela veio para o Brasil com 8 anos, então ela fala alemão, né?
E aí eu disse, Sofia, o negócio é o seguinte, mas ela não tem sotaque nenhum alemão, a Sofia hoje, né? É uma personagem, é uma alemã, então ela estava aprendendo a falar português e isso dramaticamente é importante no filme, né? O sotaque para parecer que ela é alemã é porque ela está tentando entender a língua para fazer a análise, né? Então tu vai ter que fazer sotaque, né? Sotaque alemão. E ela se preparou bastante, a gente ensaiou muito, ela conversou com a família da mãe dela e buscou. Ela botava falava umas palavras em alemão no meio, como quem está aprendendo, assim, ela foi botando isso, porque eu não falo alemão, eu tive que confiar nela. Eu disse, Sofia, tu pode dizer o que tu quiser aí, porque eu vou acreditar. E, e ela fez muito bem, e é bem difícil de fazer isso. Ela segurou muito bem, tu tem razão. Assim, o filme todo, e é realista, porque eu tenho amigos. O Jean-Claude Bernardet, por exemplo, que é francês, está no Brasil há 40 anos, fala, parece que ele chegou de Paris ontem, né? Tem um sotaque francês fortíssimo. Não é fácil se livrar de um sotaque, né? E a Adelaide teve sotaque a vida inteira, né? E ela faz muito bem. Sim, é um dos pontos altos do filme que vale muito a pena. A gente fica chocado até o final. É. Jorge, a entrevista está chegando ao final, mas tem duas coisas muito importantes que eu quero te ouvir. A primeira é retomar essa questão do filme tratar de um passado nazista que esteve presente no Brasil e não e de outros reflexos que a gente viu até recentemente e, de certa forma, ainda estão reverberando. O filme tem um tom documental que é algo bem, digamos, Jorge Furtadiano, assim, né? Você traz muito desses elementos contextuais durante a obra, às vezes saindo do filme, tu fica bem impressionado ali como as coisas, como a narrativa vai se transformando. Eu quero te ouvir o quanto isso foi pensado desde o início, o quanto, por exemplo, você foi provocado pelo filme Ainda Estou Aqui, o premiado tão querido Ainda Estou Aqui, que abalou o Brasil e fez um chamado para que a gente faça filmes que de fato discutam a nossa história. Não que antes não existisse, é claro, a gente tem uma fartura, uma sorte de filmes que apontam dedos, botam na ferida, mas me parece que o Ainda Estou Aqui é um incentivo para o cineasta, sim, vamos discutir esse Brasil que tanto tentam esconder. De alguma maneira, acabou influenciando, ou na verdade a produção já estava toda pronta quando Ainda Estou Aqui estreou, enfim, queria te ouvir um pouquinho de o quanto que o filme acaba dialogando com essa provocação que o Ainda Estou Aqui trouxe pra gente. Não, o nosso filme estava pronto bem antes do Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui é um filme importantíssimo, porque ele não só é muito bom em todos os sentidos, bem realizado, bem interpretado, bem dirigido, mas ele é extremamente oportuno, porque ele fala sobre os terrores das ditaduras para quem achava que isso era uma coisa política, de esquerda, direita. Ele furou uma bolha. Ele fala o seguinte: olha, numa ditadura, a polícia entra na tua casa no meio da tarde, leva teu pai, teu marido, teus filhos, e tu nunca mais ouviu falar deles, e tu não tem para quem se queixar. Isso é a ditadura. Qualquer ditadura é assim, né? Então, isso alertou as pessoas para o grande risco que nós corremos e ainda corremos com pessoas que têm tendências autoritárias e golpistas, né? De derrubar a nossa democracia tão frágil. Então, o filme é muito importante. Mas, como tu disseste, há muitos filmes que falam sobre a ditadura já, né? Eu mesmo fiz o meu segundo curta, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, de 1986, é a história de um preso num quartel, né? E tem muitos outros filmes. Eu mesmo fiz Rasga Coração, que também fala da ditadura. Eh, e esse filme, ele fala de uma tentação à ditadura, eu acho, Virginia e Adelaide, porque o Getúlio, ele foi um ditador durante algum tempo difícil, como qualquer ditadura, prendeu, teve presos políticos, teve tortura, teve extermínio de pessoas, né? A própria Olga Benário, grávida, mandada para um campo de concentração, como eu já tinha falado. Então, ele fala desse momento que as pessoas que acham que a ditadura pode ser uma boa ideia, né? E então ele serve também um pouco de alerta. E eu acho importante que o cinema brasileiro esteja revisitando esse momento para que a gente lembre, né? O Raimundo Pereira, ele diz uma frase importante, eu acho, sobre documentário, sobre jornalismo, né? Ele diz que um documentário, ele reorganiza o passado. Então, isso que eu acho que a gente está fazendo, pô, vamos reorganizar esse passado aqui, para a gente entender como é que chegamos até aqui. Sim.
É isso. E tudo fica mais brilhante quando a gente consegue juntar o documental com o ficcional, porque, enfim, daí não agrada a todos os públicos, quem gosta de um gosta de outro, embarca nessa história. Bom, Uhum. Jorge, agora sim para fechar, eu tô aqui me furtando com perdão do trocadilho, de chamá-lo de senhor a todo momento, mas é porque de fato é uma admiração muito grande pelo trabalho que você constituiu para o cinema nacional, mas especialmente para o cinema gaúcho. Você é porto-alegrense e tem uma trajetória de décadas consolidando essa arte no estado, na capital gaúcha, Casa de Porto Alegre, Casa de Cinema de Porto Alegre. Então, é sempre muito bom, muito estimulante quando chega mais um filme de Jorge Furtado, que tem investimento gaúcho, que tem uma produção de lá, embora não conte uma história que necessariamente se passe lá. E eu tô trazendo todo esse elemento porque o filme está chegando ao cinema um ano depois, basicamente, né, nesse marco de um ano que é a tragédia que abalou o estado gaúcho, principalmente Porto Alegre e arredores, mas muitas outras cidades. Então, eu queria te ouvir um pouquinho de se tem um significado nesse sentido, se em algum momento você pensou que talvez o filme não pudesse chegar mais, talvez não fizesse mais sentido o filme desses, Sim, e, sim. enfim, queria te ouvir um pouquinho se de fato esse marco tá mexendo contigo, foi um pouquinho proposital, um pouco pensado, ou na verdade não necessariamente. Não, foi uma coincidência a estreia, mas não a realização, porque a gente passou aqui por uma tragédia terrível, assim, todo mundo já falou, já filmou, já contou, mas estar aqui, eu dessa janela aqui vi chover durante 19 dias forte, eu filmei, inclusive. Foram 19 dias de chuva muito forte. Então, todos nós temos amigos, quem não perdeu as coisas, tem um amigo, tem parente, eu tenho vários amigos, sobrinha, colegas, que perderam tudo. A casa se foi. Em 10 minutos, eles perderam tudo que tinham construído materialmente, né, na vida inteira. Então, continuar trabalhando aqui, não, vamos fazer filme, não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Foi também um ato de resistência, assim, nós não vamos deixar que essa tragédia natural, nem tão natural assim, porque ela é resultado de desmatamento, de maltrato da natureza, não só local, mas mundial, né? Enfim, nós vamos viver muitas enchentes aí no mundo, né? Então, mas a gente não vai parar de fazer cinema, a gente vai seguir fazendo filmes aqui, né? E outra coisa que eu acho muito curiosa é que hoje, 8 de maio, por coincidência, a estreia do filme é aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O dia do armistício na Europa é 8 de maio de 45. Foi quando a guerra terminou na Europa. Então, aquele conflito terrível que expulsou Adelaide, que eliminou 6 milhões de judeus em poucos anos, que destruiu a Europa inteira, que foi resultado do fascismo, da loucura, basicamente do fascismo e da loucura de um grupo de nazistas, essa destruição e essa terminou há exatamente 80 anos que se assinou a paz. Desde então, nós continuamos tendo muitas guerras, muitas no mundo, mas nunca tivemos mais uma terceira guerra mundial. Não tivemos uma terceira guerra mundial porque talvez tenhamos entendido o tamanho do desastre que isso poderia ser, né? Então, esse encontro da Adelaide e da Virgínia também é um encontro que simboliza a construção na paz, assim, um encontro que faz produzir algo, né, que constrói algo, né? E então é um dia que eu fiquei muito feliz com essa estreia ser hoje. Jorge Furtado consegue, na sua obra, trazer aula, consegue trazer documentário, mesmo na data de estreia. Até a data de estreia é pensada para a gente conseguir refletir, lembrar dessa história difícil, dura, mas tão necessária e, infelizmente, em vários aspectos, segue atual. A gente acabou de conversar, então, com o Jorge Furtado, que está desfilando na praça com mais um cinema, agora ao lado de Yasmin Tainá, o filme Virgínia e Adelaide, que conta sobre um encontro muito importante, pouco visitado, pouco conhecido,
sido mais fundamental, não só para a psicanálise, mas para a medicina, para a história do Brasil de forma geral, que foram entre essas duas personagens que de fato existiram e aconteceram, Virgínia Bicudo, interpretada por Gabriela Correia, e Adelaide Koch, por Sophie Charlotte. Jorge, muito obrigado mais uma vez por esse tempo, por essa disponibilidade, e bora ocupar mais uma vez a sala de cinema do país, viu? Obrigado, Lucas. Bom trabalho para vocês. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Valeu, Lucas. Lembrando que o Conversa Bem Viver também fica disponível para ouvir no Spotify e no brasildefato.com.br. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos da vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que, para cada caso, seja interessado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Eita, que chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração. É que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares espalhados pelo nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. É muita conexão, minha gente, rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo, a gente tem que dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a porta está aberta, viu? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo. E a gente traz mais um recadinho importante aqui. Se alguém perder o programa na rádio, tem problema não. Fica tranquilo, fica tranquila, é que o Bem Viver também tá nas plataformas de podcast. É só buscar aí no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou ir direto no site do Brasil de Fato. Escute como e quando quiser, tudo do seu jeito, no seu tempo. Porque é aquela história, né? Informação boa, a gente espalha como quem planta semente e colhe consciência por um mundo melhor. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária.
São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Sete anos de estagnação. 7 anos sem uma política nacional consistente de alfabetização. Vamos falar agora sobre educação e destacar um período complicado para o setor. E isso, olha, a partir dos números. E os alertas sobre esse cenário, bom, esses alertas já vinham sendo feitos muito antes da gente passar por esse período, né? Quer dizer, muita gente chamou a atenção bem antes de 2016, né? Acho que você está me entendendo. Agora, os números não deixam nenhuma dúvida. O Brasil estagnou no combate ao analfabetismo funcional. Os dados de 2024 mostram que 3 em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem interpretar textos simples. Entre os jovens, esse cenário piorou. Vamos entender por que a suspensão de programas históricos e os cortes na educação deixaram marcas profundas no país. Enquanto Temer e Bolsonaro apareceram na presidência, por exemplo, o país abriu mão do programa Brasil Alfabetizado. Ações como essa se arrastam no tempo e nem os esforços atuais conseguem apagar de imediato, né? Vamos saber mais com Nara Lacerda. Os resultados de 2024 do INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional, mostram que o Brasil não avançou no enfrentamento ao analfabetismo funcional desde 2018. 3 em cada 10 pessoas com idades entre 15 e 64 anos se enquadram nessa categoria, o que corresponde a 29% da população. O percentual é o mesmo registrado em 2018. Para piorar, o analfabetismo funcional aumentou entre os jovens de 15 a 29 anos, passando de 14% para 16% no mesmo período. Na avaliação da cientista política e educadora Andressa Pelanda, coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação, os dados refletem uma realidade complexa e preocupante, potencializada pela falta de políticas públicas consistentes entre 2016 e 2023. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela disse que, abre aspas, a ausência de um programa federal robusto de apoio à alfabetização, com a suspensão do Brasil Alfabetizado desde 2016, deixou um vácuo que só começou a ser parcialmente preenchido em 2023, com o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e a Qualificação na Educação de Jovens e Adultos. Fecha aspas. O Brasil Alfabetizado foi lançado em 2003, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e até 2015 ajudou o Brasil a diminuir o analfabetismo de cerca de 12% para 4%. No governo de Michel Temer, do MDB, a iniciativa foi suspensa. De acordo com a educadora, a implementação de políticas públicas a partir de 2023, como o programa Dinheiro Direto na Escola e o aumento de recursos do Fundeb, ainda não consegue reverter o prejuízo. Ela diz que os investimentos ainda são insuficientes para reverter o quadro atual e ressalta também que essa retomada de ações é fruto de participação social e da luta de organizações políticas e movimentos da sociedade civil. Exemplos disso são iniciativas como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais. O indicador de 2024 também revela que, embora tenha havido um crescimento no nível elementar de alfabetismo, atingindo 36% da população, o nível proficiente caiu para 10%. Andressa Pelanda afirma que esses dados indicam uma expansão superficial da alfabetização, ou seja, as pessoas conseguem ler textos simples, mas não têm habilidade de interpretação e reflexão sobre o que estão lendo. Segundo ela, essa realidade tem consequências consideráveis na participação cidadã,
no acesso a direitos e ao mercado de trabalho e na redução das desigualdades sociais. Para a especialista, a ampliação de investimentos é urgente, assim como o fortalecimento da estrutura das redes municipais e estaduais e a garantia de que políticas não apenas aumentem o acesso, mas também elevem a qualidade da educação. Nas palavras de Pelanda, se isso não acontecer, o país continuará patinando em um ciclo de exclusão educacional que perpetua desigualdades e limita o desenvolvimento social e econômico. O INAF voltou a ser realizado este ano após 6 anos de interrupção. O estudo contou com a participação de 2.554 pessoas com idades entre 15 e 64 anos, submetidas a testes entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, para mapear as habilidades de leitura, escrita e matemática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Lembrando aqui, o Brasil Alfabetizado foi um programa federal criado em 2003 no primeiro governo Lula. O objetivo é de alfabetizar jovens adultos e idosos que não tiveram acesso à escola na idade certa. Ele ajudava municípios a abrir turmas de alfabetização com formação de educadores e apoio financeiro. Durante os anos em que funcionou, o país conseguiu reduzir significativamente os índices de analfabetismo. Os dados, que eram de cerca de 12% da população, caíram para 4%. Mas, como ouvimos, a partir de 2016, com o governo Michel Temer, o programa foi suspenso. Isso gerou um vazio de políticas públicas na área, especialmente no apoio à educação de jovens e adultos, EJA. O corte de verbas resultou no fechamento de turmas em todo o país. Só em 2023 começou uma retomada parcial dessas ações com o lançamento de um novo pacto nacional. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o Bem Viver. Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. E vamos falar agora sobre saúde, destacando a solidariedade internacional de Cuba. É o seguinte, em abril, a Colômbia decretou o estado de emergência por conta da febre amarela. Após o apelo, a ilha caribenha fez uma doação de vacinas contra a doença. Só que vale a gente destacar uma questão bem relevante aqui, viu? E isso vale para nossa reflexão. Enquanto se exercia esse importante gesto solidário, os Estados Unidos endureceram um bloqueio econômico a Cuba. Washington chegou até a impor sanções a países que contratarem serviços médicos cubanos. Bora saber mais com Douglas Matos. Cuba doou 2.000 doses da vacina contra a febre amarela à Colômbia, num gesto de solidariedade diante de uma crise sanitária que o país sul-americano enfrenta. A doação ocorreu após a declaração de emergência nacional feita pelo governo colombiano em 16 de abril, motivada pelo aumento dos casos e óbitos pela doença, principalmente nas regiões de Tolima e Putumayo. A ministra colombiana das Relações Exteriores, Laura Sarabia, anunciou a doação nas redes sociais, agradecendo o apoio do governo cubano. As vacinas serão destinadas de forma prioritária aos municípios com maior incidência da enfermidade. Ao todo, o envio inclui 200 frascos, cada um com 10 doses. O governo colombiano declarou a emergência sanitária após a confirmação de 34 mortes pelo surto, que afeta principalmente o estado de Tolima, que fica na região centro-oeste do país. A ministra colombiana compartilhou ainda uma carta assinada pelo embaixador de Cuba em Bogotá, Javier Caamaño. No documento, ele informa que a doação é uma resposta ao apelo do governo colombiano.
O diplomata reiterou a disposição da ilha em colaborar diante da crise e solicitou informações sobre como proceder com a aceitação e o envio imediato do lote. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos que pode causar sintomas graves e até levar à morte. Em resposta ao surto, o governo da Colômbia intensificou as campanhas de vacinação, especialmente nas áreas de maior risco, ampliando a imunização para todas as pessoas a partir de 9 meses, incluindo maiores de 59 anos. De acordo com a resolução de emergência sanitária, a vacinação será gratuita e acessível a toda a população, independentemente do status migratório. Além disso, o governo está transformando instituições de ensino em postos de vacinação para facilitar o acesso de comunidades vulneráveis. Os municípios classificados como áreas de alto risco serão atualizados de forma periódica pelo Ministério da Saúde no portal oficial da pasta. A doação cubana ocorre num momento crítico para a ilha, que enfrenta uma grave crise econômica, e de forma paralela, os Estados Unidos têm endurecido o bloqueio econômico. Recentemente, o chefe do Departamento de Estado da Casa Branca, Marco Rubio, ameaçou impor sanções a países que contratarem serviços médicos cubanos, ampliando a pressão internacional sobre o país caribenho. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. E a reflexão que fica é: qual é o sentido de tantas décadas de bloqueio econômico a Cuba, hein? Ou ainda, o que devemos considerar sobre um país que, apesar de tantas perseguições, não abre mão da solidariedade? E aí, pensando bem, refletindo, a gente sabe, né, que cada um e cada uma vai saber qual é a sua própria resposta para a questão, né? Bom, e agora a gente mantém a pauta da saúde, mas voltando aqui para as terras brasileiras. E levantamos uma pergunta: como fazer a população do país buscar mais os serviços de saúde? É que um estudo recente revelou um desafio significativo para o sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto privado. Mais de 60% da população não busca atendimento médico, mesmo apresentando sintomas. A pesquisa aponta ainda que essa resistência ocorre por questões ainda na porta de entrada dos cuidados. E a solução também está nos investimentos e políticas da atenção primária. É que a demora no atendimento é o principal motivo e foi citado por 46% das pessoas para não buscar ajuda profissional. O levantamento foi realizado pelas organizações Vital Strategies e Humane. Ele contou com parceria da Universidade Federal de Pelotas. Essa pesquisa também entrou em pauta na edição mais recente do podcast Repórter SUS, apresentado por Nara Lacerda. O programa conversou com Luciana Sardinha, diretora adjunta de doenças crônicas não transmissíveis da Vital Strategies. Então, a atenção primária à saúde ela é essencial, né, para estruturar os serviços de saúde no Brasil, em qualquer país, em qualquer lugar. Ela é a porta de entrada. Então, ela é considerada onde aquela pessoa que está com problemas ou aquela que precisa acompanhar, ela entre e ela tem um vínculo com aquele serviço, né? Então, esse serviço ele precisa ter qualidade, ele precisa ser acessível, ele tem que ter alguns requisitos. E a gente vê que ainda existem muitos desafios. A conscientização, né, do risco de um problema de saúde, isso é importante para que a população venha se apoderar disso. A detecção precoce, ela é sempre muito melhor de um problema de saúde. Agora a gente vê na população envelhecendo, uma população com mais idade, com mais doenças crônicas. Então, a detecção precoce, ela é mais barata, ela é melhor para o indivíduo, né, para a qualidade de vida dele. Então, a gente tem que promover essa saúde, a prevenir esses adoecimentos, ter disponibilidade sempre, né, de insumos, de novas tecnologias que a gente vem discutindo diariamente dentro do SUS e mesmo dentro do setor privado. A questão da equidade, né? Chegar onde realmente precisa. Então, aquelas populações mais vulneráveis que têm mais dificuldade de acesso, seja físico, seja financeiro, seja de todas as ordens,
para que a gente possa ter um SUS mais fortalecido, para que essa atenção primária venha cumprir o papel dela, com bastante qualidade, com acessibilidade, né? Então, é nesse sentido que a gente realizou a pesquisa para trazer insumos para a gestão pública, melhorar, qualificar essa atenção primária. Mesmo entre quem busca atendimento, mais de 40% relataram não ter conseguido assistência médica. Novamente, o tempo de espera foi o principal obstáculo e apareceu em mais de 60% das respostas. Luciana Sardinha disse que a população reconhece a qualidade do atendimento, mas o tempo é um problema estrutural. A demora no atendimento é uma das grandes barreiras que a gente observou e vem observando ao longo de muitos anos, de muitas décadas. Não é um problema estrutural de agora. É realmente um problema estrutural e que precisa ter investimentos de melhoria da gestão, da otimização das agendas, da oferta de serviço para reduzir esse tempo. É fundamental que os estados possam participar ativamente das discussões nos municípios, porque o Estado tem essa competência de olhar os municípios e de apoiar em melhores práticas, em melhores formas de gestão. Por outro lado, os municípios precisam estar ativamente empenhados em diminuir essas filas, e aí a gente pode citar algumas formas, atendimentos sendo realizados antes, né, os agendamentos, telemedicina, acesso à telemedicina, a estratégia saúde da família efetivamente funcionando. A gente tem aí mais de quase 60 mil equipes de saúde da família, então eles precisam estar ativamente pensando junto com os gestores as soluções. E cada estado e cada município, dentro do mesmo estado, entre municípios, a gente vai ver diferentes possibilidades, que às vezes dá certo num lugar, não dá certo no outro. Na lista de fatores que afastam a população dos consultórios foram citados também outros motivos. São eles: insuficiência de equipamentos, falta de profissionais qualificados e percepção de que os sintomas não são graves. O hábito da automedicação apareceu em 35% das respostas. Luciana Sardinha ressalta que o Brasil é um dos países recordistas desse tipo de prática. Pesquisas mostram que quase 90% da população consome remédios sem indicação médica. A falta ao acesso de serviço de saúde é um dos grandes problemas, né? A ausência de profissionais qualificados, a dificuldade de locomoção, e aí a gente entra novamente na questão do acesso, né, das filas, e o próprio desconhecimento sobre a questão das medicações. Toda medicação tem uma bula, e toda bula fala lá sobre os efeitos adversos. E a gente não dá atenção a isso. Então, o vizinho, a amiga, tomou o remedinho X que deu certo, que foi ótimo e que a pessoa ficou ótima. E a mesma dosagem, eu vou lá e repito esse procedimento. E aí não se pensa nesses efeitos adversos, não se pensa em interações medicamentosas, cada indivíduo é um. Então, ele pode ter alguma outra doença já instalada, uma hipertensão, um diabetes, e já toma alguma medicação, e essa interação medicamentosa não vai ajudar nem para o sintoma que ele está sentindo, e muito menos para aquele tratamento que ele já aderiu, né, ao tratamento. Então, tomar remédio sem recomendação médica é prejudicial, é errado, não faz bem, agrava a doença. Muitos casos chegam lá ao extremo e até uma questão, chegam à morte. Então, a gente precisa de ver isso. Esses foram trechos do Repórter SUS, mas você pode e deve ouvir a versão completa, tá? E são duas formas para você escolher. Uma, pelo nosso site brasildefato.com.br, na seção de podcasts. Outro caminho é pela plataforma do Spotify, procurando e acompanhando o Repórter SUS. E a gente anuncia que a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, e amanhã tem mais, viu? Você pode ouvir o nosso programa de qualquer lugar através da internet no brasildefato.com.br. Mas na Grande São Paulo pode e deve ainda sintonizar diariamente no dial 98.9 FM da Rádio Brasil de Fato.
em rede, também entramos na frequência de outros lugares do país e em outros horários. E olha, temos muito orgulho da nossa parceria com emissoras que nos retransmitem por esse nosso Brasilzão. A lista completa de rádios você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos aqui para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quinta e até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.